Meus irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento, né? Que iremos desfrutar hoje e amanhã. Antes de expor a palavra, eu gostaria de externar minha alegria, né? Ao irmão Jânio, à irmã Kézia, por tanta dedicação, né, no trabalho. A outros irmãos também que ajudaram para que isso aqui pudesse se realizar. Então assim, louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém? Interessante que Kézia abriu o culto hoje à noite com um salmo do lar. O salmo de número 127, né? E nós vamos também para um salmo do lar nessa noite. Eu vou pedir a sua atenção para o salmo de número 101. É um salmo de Davi. Há alguns rostos aqui que eu não conheço, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rony B. Moraes, não sou viúvo. Você pode estar olhando para meu rosto assim, esse cara já deve estar viúvo. Sou casado ainda com essa senhora que está aqui, Rita de Cássia Azevedo Moraes, né? E nós temos 3 filhos, Raíssa, Rayane e Rodrigo, e 4 netos, né? Yasmin, o mais novo é Nicolas, tem menos de 2 meses. Nicolas, Davi, Natanael e Yasmin. Amém? Rony B. Moraes, o B é de besta. Tá certo? Então vamos lá para o Salmo de número 101. Interessante que o primeiro texto ele diz o seguinte: que nós estamos no mundo, mas não somos dele. Tiago diz o seguinte: que nós devemos nos guardar incontaminado do mundo. Filipenses 2,15 diz que nós somos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Por que eu faço essas 3 observações? Olhando para esses 3 textos que eu citei e tentando conciliar ele ao salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 101, surge inevitavelmente uma pergunta com base nessas leituras que nós fizemos agora há pouco. Qual? É possível ser puro? É possível ser santo num mundo bombardeado diariamente pela perversidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta: é possível ser íntegro num mundo de corrupção? No Brasil que nós vivemos? É possível ser fiel num mundo de sedução? A resposta do salmista no Salmo 101 é o seguinte: sim. A resposta do salmista é sim. É possível, sim. E Davi, embora falho como eu e como você, mas inspirado pelo Espírito Santo, verso 1 e verso 2, a parte A, ele vai falar que integridade cristã começa com relacionamento com Deus. Ninguém salva casamento baseado exclusivamente em psicologia. Ninguém salva casamento lendo livro de filosofia. Eu não estou dizendo que você não possa ler essas coisas. Mas é fundamental para que se mantenha a integridade cristã, ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com Cristo. E no verso 1 e no verso 2, a parte A, ele vai falar exatamente sobre isso. Vamos reler? Olha o que ele diz no verso 1. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Me parece que Davi afirmando que ele louvaria a Deus, que ele falaria acerca das grandezas de Deus também dentro da sua casa. Essa é a primeira verdade que salta aos nossos olhos. E ele exalta uma coisa que a gente às vezes esquece: falar a respeito da bondade de Deus. Ele começa a falar dentro do seu lar acerca disso. Dentro do lar, Davi tomou essa resolução. Que resolução? De expor a sua família como Deus era bom para com eles, como Deus era compassivo para com eles, como Deus tinha sido maravilhoso para com ele. Ele começou a expor isso. E eu lhe faria uma pergunta: o que significa bondade? É o que Deus nos dá e nós nem merecemos. Bondade é exatamente isso. E Davi tomou uma resolução firme de que no seio do seu lar ele ia cantar, ele ia falar acerca da bondade de Deus. E surge uma pergunta, ou pelo menos uma observação: já cantou? Já está ruim?
Amém. Estão me ouvindo agora? Agora sim? Misericórdia, eu pensando que estava abafando. Precisa começar tudo de novo? Não, né? Então vamos continuar. Então vocês estavam ouvindo, não. Alguém está mentindo, ou eu estou enganado ou vocês estão enganados. Eu vou fazer de conta que sou eu. Se eu fosse Flávio José, ia reclamar, mas como eu não sou, a gente vai partir para o texto, tá certo? Verso 1. Parece-me que Davi está louvando a Deus, falando dos seus grandes feitos dentro de casa. E ele fala acerca da bondade de Deus. E eu parei exatamente aqui. Você já cantou, você já expressou de forma audível isso para a sua família? Ou seja, que a sua provisão, a porta de emprego que você está desfrutando hoje, é a bondade de Deus na sua vida. Que a manutenção da tua vida biológica é graça de Deus. Se nós estamos aqui nessa noite com nossos rins funcionando, com o nosso coração bombeando sangue, com o nosso cérebro perfeito, isso tudo é graça de Deus sobre a nossa vida. Será que talvez esteja alguém aqui assim, certo? Que compartilha desse sentimento, a longanimidade de conviver com seu cônjuge, a longanimidade, irmãos, de conviver com seus filhos? Será que você já contou isso? Você saber que você ainda se mantém hoje casado, talvez, porque Deus tem sido longânimo com você? Que você ainda não desistiu de seus filhos, porque Deus tem sido longânimo para com você? Que você, filho, ainda não desistiu dos seus pais, porque Deus tem sido longânimo com você? Será que nós contamos isso no nosso lar? E entendemos que tudo isso vem de Deus. Davi está dizendo, toda bondade que está sobre a minha casa, toda benesse que está sobre o meu lar, tudo de bom que tem me acontecido no meu casamento, na minha família, na minha casa, tudo isso é prova da bondade de Deus. Davi diz, eu estou cantando, eu estou falando na minha casa sobre isso. Mas não só isso, ele exalta ou canta a bondade de Deus, mas ele também canta a sua justiça. E justiça aqui, ele não está falando do fato de ter sido justificado por Deus. Não é essa justiça que Davi está tratando aqui. O que Davi está nos exortando aqui é a capacidade de um pai, ou a capacidade, no caso dele, de um rei, mas a capacidade de uma mãe, de um filho crente, tem, dado por Deus, é claro, de permitir que sua família viva de uma forma ordeira, viva de uma forma pacífica. Veja como o Evangelho ele é gracioso. Se toda boa dádiva, se todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há variação, se Deus tem permitido tanta benesses na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, ao mesmo tempo Deus tem feito através de mim e de você, o quê? Que a nossa família seja ordeira, que a nossa família seja uma família pacífica, porque bondade significa relacionamento com Deus. Justiça, nesse contexto aqui, é relacionamento com o próximo. Mas ele continua ainda dizendo o seguinte no verso de número 2, a parte A, olha o que ele diz: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Olha que pergunta interessante. Quando virás ao meu encontro? Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. O apelo aqui, entre outras coisas, mas já que o contexto é esse nessa noite, o apelo aqui do salmista é que você olhe para o seu casamento com a visão de Deus. Você que está casado, ou que pensa em casar aqui nessa noite, você olhe para o casamento com a visão de Deus. Por que eu digo isso? Porque em Mateus capítulo 9, Jesus diz o seguinte: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se você se casou ou pretende se casar, na perspectiva de que na primeira crise, na primeira dificuldade, você vai arrumar suas malinhas e ir embora, é melhor não ter casado. Por que isso? Porque para Jesus, casamento é algo vitalício. Não é estar saindo de um e entrando no outro. Eu sei que há razões para isso ser feito.
Há exceções à regra, a gente sabe disso aqui muito bem, não é o meu ponto aqui nessa noite. Mas o meu ponto aqui nessa noite é lembrar você disso: casamento é para a vida toda, casamento é vitalício. E olhe para o casamento dessa maneira. Aí você me pergunta, por que essa visão magnífica de Deus sobre o casamento parece incompreensível à moderna cultura ocidental? Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, qual é o ídolo do povo, irmãos? O ego. Entra-se no casamento amando mais a si mesmo do que ao cônjuge. Segundo, qual a doutrina principal de muitos casamentos que tem aí? A autonomia. Nós estamos debaixo do mesmo teto, mas somos interdependentes. Tu tem tua vida e eu tenho a minha. Infelizmente, muitas vezes é assim. Qual o ato central de adoração? O que embala muitos casais? O entretenimento. Quer estar num casamento para ficar entretido. Não quer dever, não quer obrigação. Por essa razão, muitas vezes não dá certo. Quais são os santuários do mundo? Não é Bíblia, não é oração, não é o temor do Senhor, pelo contrário. É televisão, é internet, é série na Netflix. Me permita um ponto aqui. Essa semana, eu estava 3h40 da tarde, eu liguei a TV lá em casa. Estava passando um filme diabólico. Pelo título do filme, eu não vou mais nem comentar. O título era o seguinte: Nós Duas. E narrava um romance entre duas mulheres de 60 anos. Esse é o que nós temos visto. É esse esgoto que tem entrado na nossa casa, construído valores no casamento, na família de muitos. Então, os santuários são esses. Como pode dar certo? E mais, o joelho se dobra a quem? Ou o joelho se dobra ao quê? Corpos perfeitos. Muitas vezes, né? Ou o quê? Fantasias sexuais. Deixe-me dizer algo aqui nessa noite. Nós não casamos por questão de corpo escultural, perdão. Nós casamos por conta de caráter. Porque corpo escultural com o tempo se degrada, mas caráter permanece para sempre. Essa é uma grande verdade. Meus amados irmãos, o mundo é assim como eu acabei de narrar. Por isso, tal cultura achará na prática a glória do casamento, conforme a mente de Cristo, algo incompreensível. E Davi diz isso no verso 2 assim: olha, eu quero com sabedoria. Para você, o que é sabedoria? Sabedoria é você começar a olhar para a vida, para toda a sua vida, como Deus olha, com os óculos dele, para que você entenda o que é casamento, o que é ser marido, o que é ser mulher, como criar filhos, como ser filho. Isso é ter sabedoria. Essa é a exortação dele. Eu quero com sabedoria, né? Eu quero com os olhos de Deus. É isso que Davi está dizendo. Refletir no caminho da perfeição. Entenda uma coisa: Davi não estava dizendo que nenhum de nós iríamos nos tornar perfeito. É impossível perfeição nesse mundo caído, mas não custa tentar. Essa é a grande realidade. E ele diz algo aqui muito grandioso, na parte A ainda do verso 2, quando ele diz: quando virás ao meu encontro. O que é que ele está dizendo? Senhor, é muito bom provar da tua bondade. É bom, irmãos. Senhor, como é bom expressar a tua justiça. Contudo, Deus, é fundamental para mim sentir a tua presença. Quando virás ter comigo? Davi está pedindo: Senhor, me visita, me ensina. Só tua sabedoria fará com que eu não se corrompa, com que o meu caráter não fique deturpado. Só tua presença, Deus, nos leva à santidade. Não tem como, meus amados irmãos, não há forma mágica.
né? Davi está dizendo: me visita, Senhor, visita o meu lar, visita a minha casa, fala comigo, Senhor. Veja a ânsia, né? O desejo daquele homem de ouvir a voz de Deus, de poder ser ministrado por Deus, de poder Deus dar uma palavra a ele em decisões talvez difíceis que ele tivesse de tomar como rei, mas também em decisões fáceis que ele teria também que tomar. Ele disse: Senhor, me visita, não me deixa à deriva. Segue um questionamento aqui nessa noite: como Deus pode refazer uma família? Como Deus pode refazer um casamento? Na palavra do salmista, quando ele vem ao nosso encontro. Resposta, meu irmão, vou lhe responder aqui nessa noite. Quando Deus pode restaurar um casamento? Quando Deus pode restaurar uma família? Ao meu ver, só pelo poder da palavra dele e pelo poder do Espírito Santo. Há duas cartas que são chamadas co-irmãs: a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Eu vou citar dois textos extraídos dessas duas cartas, não precisa abrir. Em Efésios 5,18, a palavra de Deus diz o seguinte: que a gente deve deixar se encher do Espírito Santo. Não devemos nos embriagar com vinho, onde há dissolução, mas nos deixar encher pelo Espírito Santo. Outro texto interessante agora em Colossenses 3,16. Paulo diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Conselho para todos nós que estamos aqui nessa noite: alguém só pode ser cheio do Espírito Santo se ele for habitado pela palavra de Deus. E essa palavra é quem vai enchê-lo. Então o Espírito da verdade conduzirá eu e você a ela, porque o autor da palavra é o próprio Espírito. É ele que inspirou, por exemplo, Davi a escrever esse salmo aqui. Então plenitude, ou seja, ser cheio do Espírito Santo e habitado também, ser cheio da palavra, e habitado pelo Espírito Santo, andam juntos. A que conclusão eu chego? Na nossa vida cristã, a realidade de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Na nossa vida cristã, alguém que é visitado por Deus, alguém que tem uma visita de Deus na sua casa, acontece o seguinte: isso se evidencia, irmãos, nas escolhas que nós fazemos junto ao nosso cônjuge. Essa presença de Deus em nós, essa habitação do Espírito Santo em nós, ela se torna realidade nas escolhas que nós fazemos junto a nossos filhos. Essa realidade é notória em nós, sem dúvida alguma, em escolhas que nós fizemos no lar, mais do que em qualquer outro lugar. Davi está chamando Deus para visitar a sua casa, para visitar o seu lar, para visitar a sua família. E eu tenho uma aplicação aqui em apenas uma frase para você. Se o Espírito Santo nos controlar, os resultados serão vistos em primeiro lugar no lar. Se o Espírito verdadeiramente nos visitar e nos controlar, esse resultado será perceptível no nosso lar, no nosso casamento, na relação que nós temos com o nosso cônjuge, na relação que nós temos com nossos filhos, na relação que nós temos com nossos pais. Essa é uma grande realidade. E você e eu, nós precisamos de vida com Cristo. Porque se nós não temos vida com Cristo, nós não temos vida lá fora, é só capa. Spurgeon diz algo muito forte. Ele diz o seguinte: um cristão, ele não pode ser um santo dentro de casa e um demônio fora dela. Não pode. Eu concordo totalmente. Mas tem pessoas que fazem o contrário, né? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. É um demônio dentro de casa, mas quando sai, é polido, é educado, é santo, é cordial. Não é verdade? E não pode ser assim. Versículos 2b, a parte B do verso 2, até o verso 4.
Se a integridade cristã começa com relacionamento com Cristo, ela continua onde? Dentro de casa. Olhe bem, verso 2b. Ele vai falar sobre isso. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Primeiro ponto. Integridade cristã revela-se na intimidade que nós temos com Cristo ou com Deus. Segundo, integridade cristã revela-se dentro de casa. Olha o que ele diz na parte B. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. O que é que ele está querendo nos dizer aqui? Que piedade, que vida com Deus começa dentro do lar. Essa é a grande realidade aqui. Onde manifesta-se primeiro um avivamento na sua vida. Aonde você demonstra que realmente você foi transformado? Dentro da sua casa. Na vida de qualquer um dos que aqui estão. Vida com Deus, avivamento, regeneração, demonstra-se primeiro dentro do lar. E eu fiz aqui uma listinha. O que deve ser demonstrado no lar de um cristão ou de uma cristã. Primeiro, convicção do pecado. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que dizer dentro da sua casa o que sua família pode ou não pode se envolver. Principalmente aqui uma palavra aos homens, aos casados que estão aqui. Você, meu querido, eu já disse isso aqui reiteradas vezes, você é o sacerdote do seu lar. Você é o pastor da sua casa. Não com mãos de ferro, não, mas com a Bíblia aberta dentro do seu lar. Você ministra sobre a sua mulher e sobre os seus filhos o que pode ou o que não pode se envolver como família. No que sua família pode se envolver, no que ela não pode se envolver. Convicção do pecado. Segundo, seriedade nas coisas espirituais. Por exemplo, como sua família entende um culto de Santa Ceia? Né? O que sua família sabe sobre pregação? Quando você está na igreja, seu filho está ligado em quê? Na hora da exposição da Bíblia, seu filho está vendo, está percebendo? Seu filho está ligado, sua esposa está ligada, você está ligado. Seriedade nas coisas espirituais. Você vai se batizar, meu filho? Converse com ele, fale acerca do batismo a ele. Seriedade nas coisas espirituais. Outra coisa interessante, preocupação suprema com a glória de Deus. Meus queridos, nosso testemunho é importante. Nós somos cristãos. Toda a rua que você mora sabe disso, talvez pelo simples fato de você andar com a Bíblia debaixo do braço. Você é cristão. Coisas que o povo do mundo vê na casa de uma pessoa que não é cristã, não pode ver na sua. Coisas que ele vê na sua devem retratar a glória de Deus. Por que você faz isso? Porque eu sou crente, eu faço isso para a glória de Deus. Veja como isso se manifesta dentro da nossa casa. Outra coisa, apego às escrituras. E aqui cabe uma reflexão sobre nós. É interessante que eu tenho um mentor, né? O pastor James, ele tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Porque ele sempre pergunta, pastor, está lendo o quê? Né? Está lendo o quê, pastor? Você faz isso dentro da sua casa? Desafie seus filhos a uma leitura anual da palavra. Faça sua família entender quão bom é estudar a Bíblia. Então tem que ter esse apego às escrituras, o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia fala sobre marido, o que a Bíblia fala sobre mulher, o que a Bíblia fala sobre criação de filhos. Isso deve nortear o nosso coração, meus irmãos. Outra coisa, mudança no comportamento ético. Você não pode continuar sendo o mesmo. Há de haver progresso na nossa vida.
crescimento espiritual na nossa vida. Isso se manifesta dentro de casa. Relacionamento interpessoal transformado. Eu não sei se você nasceu em um lar evangélico. Mesmo que você tenha nascido em um lar evangélico, você nasceu pagão. Você não nasceu, sua mãe quando deu a luz a você, você não nasceu crente, não. Então o contato com Deus, a visita de Deus dentro da sua casa, eu creio que se você é cristão, lhe transformou em uma pessoa melhor. E essa família que nós temos dito que é crente, glória a Deus seja isso, eu termino aqui, influencia transformando a sociedade. O que é que eu estou querendo afirmar com isso? Os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que nos seguem no Instagram, as pessoas que nos seguem no Facebook, os nossos grupos onde nós participamos, eles testificam que nós somos luz. Por quê? Porque nós somos visitados por Deus. Davi está dizendo isso, olha, aqui na parte B, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Eu faço aqui um adendo nessa noite. Homem de Deus, mulher de Deus, não é necessariamente aquele que prega com poder. A gente está enganado, irmãos. Homem de Deus e mulher de Deus, não necessariamente é aquele que ministra um louvor arrepiante, que jejuma demais, que ora por horas a fio, que entrega folhetos evangelizando, todos que encontram. Eu não estou dizendo que essas coisas não são erradas e não são importantes, mas homens e mulheres de Deus são pessoas que, habitados pela palavra e ministrado pelo Espírito, são mulheres casadas que respeitam seus maridos e não os envergonham em público. Mulheres que estão aqui nessa noite, seu casamento nunca vai funcionar bem. Eu não estou dizendo que não está, eu não sei a realidade sua. Se você confrontar seu esposo, sempre. Se você pensar que você vai ser a cabeça da casa, nunca vai funcionar. Não tem como funcionar. Porque essa não é sua função. Essa não é sua missão. Eu já disse aqui algumas vezes, tem alguns irmãos aqui namorando, e as mulheres aqui em particular, eu lhe dou um conselho aqui nessa noite. Se você não está disposta a ser submissa a esse rapaz aí, que você está namorando ou é noiva, não case não. Nem ore, porque não dá certo. Essa é a grande realidade. Mas quem é habitado e tem o Espírito Santo dentro dele, é uma mulher que respeita o marido e segue sua liderança. Porque em primeiro lugar ela é submissa a Cristo. Segundo, são homens que santificam suas esposas em vez de oprimi-las. Esses são homens habitados por Deus. Homens que servem a família. É interessante, irmãos. A gente leva, no caso a mulher, né? A mulher leva muitas vezes não, todas as vezes, os filhos na barriga. Depois a gente leva os filhos nos braços. Às vezes a gente leva os filhos nos ombros. Mas sempre a gente leva os filhos no coração. Você nunca vai deixar de ser pai, você nunca vai deixar de ser mãe. E isso são responsabilidades que nós temos como homens que servem a família, né? Essa é a nossa responsabilidade. Segundo, como pais que investem nos filhos e ensina aos filhos o caminho do Senhor. Mas também nós somos filhos, todos nós que estamos aqui nessa noite. E quando é que um filho é habitado pelo Espírito Santo e pleno da sua palavra? São filhos que obedecem aos pais, em vez de xingá-los, em vez de resistir a eles, ou simplesmente ignorá-los. Então quem somos nós? Davi está dizendo, em minha casa eu andarei com sinceridade de coração. Ô meu irmão,
em um mundo desafiador no qual nós estamos inseridos e vivendo, como isso pode acontecer? Com certeza, só se você permitir que Jesus transforme o seu lar. E no meu entender, só há duas maneiras de Cristo fazer isso: através da palavra dele sendo uma verdade inalienável dentro da sua casa, e você tendo contato com ele em oração. Porque oração, irmãos, não muda Deus, oração nos muda. Não pense que você vai orar e você vai mudar Deus, porque Deus é perfeito. Oração muda a gente e muda as circunstâncias ao nosso redor. E não tem como um lar melhorar, não tem como um casamento melhorar se essas duas coisas estiverem ausentes. Mas ele continua no verso 3 dizendo o seguinte, olhe para o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Quando Jesus se revela em sua casa, primeiro ponto aqui nessa noite, quando você começa a abolir dentro do seu lar coisas injustas. E como isso é interessante. O salmista está afirmando o seguinte: eu não porei coisas injustas. No original aqui, coisas injustas são coisas de Belial. Ele está dizendo: eu não porei coisas de Belial diante dos meus olhos. O que essa palavra Belial significa? É uma palavra que descreve tudo que não presta, tudo que não tem valor, ou seja, tudo que destrói. Por que essa decisão do salmista? Porque essas coisas minam os sólidos fundamentos do casamento, da família, corrompe os filhos e mais, destrói pela inutilidade. Veja bem, eu tenho certeza absoluta que o salmista, se vivesse nos nossos tempos hoje, ele nos diria o seguinte: eu não assisto na minha casa filmes indecorosos. Eu não vejo na minha casa, nem permito que seja visto na minha casa, vídeos indecentes. Eu não participo de grupos onde existe isso. Na minha casa, o salmista dizia, não se vê Big Brother Brasil. Anitta não tem vez nem tem voz. Eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Na realidade, o que ele estava fazendo aqui era tomando uma decisão firme. E muitas vezes nós temos que tomar decisões assim também. Lembra de Daniel? Daniel na Babilônia, ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias dos reis. Né? Eu não vou comer pela dieta alimentar que o judeu tinha. Eu não vou comer isso. E possivelmente hoje, Deus está nos exortando a tomar essa decisão. A não se deliciar nas coisas mais. A não desejá-las. Nem mesmo, abra seus ouvidos, tolerá-las. O que é que você tolera dentro de casa? Mulheres, é um conselho meio duro eu vou dar a você aqui. Se seu marido anda vendo coisa que não glorifica a Deus, confronte-o. Se ele não se consertar, chama o pastor, aqui tem 4. Para que ele se torne crente. Esse é o conselho. Está envolvido com coisa indecente, está vendo o que não deve, chame o pastor. Tem 4 aqui, eu boto o pastor Jorge James para conversar com ele. Confronte-o. Você não pode tolerar. É seu casamento que está em jogo. É a saúde de seus filhos que está em jogo. É sua família que está em jogo. É o evangelho que está em jogo. Evangelho é coisa séria. Essa é a grande realidade. É isso que Davi está dizendo. Sabe qual é a questão aqui? Não é apenas a contemplação de coisas indignas. Trata-se de você levar a sua família, seu cônjuge, seu filho,
a ter alvos santos, e de sua família procurar alcançá-los. Essa é uma realidade. De novo, eu cito Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte, olha, e analisando esse verso 3, ele diz o seguinte: o ódio ao pecado é uma boa sentinela para a porta da virtude. Eu vou repetir. O ódio ao pecado é uma boa sentinela para a porta da virtude. Verso 3 ainda. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Se você for olhar essa palavra, os que se desviam, sabe que classe de pessoas são essas? Os tortos, os pervertidos. O que Davi está dizendo aqui? Que entretenimento você tem permitido em sua casa? Parece que ele nos faz essa pergunta: quem são seus conselheiros? O justo ou o torto? Em outras palavras, quem está formando a cosmovisão dos seus filhos? Quem doutrina seus filhos? O justo ou o torto? Ou o pervertido? Ou o desviado? É isso que ele está falando aqui. Abra seus ouvidos para um texto que eu vou citar, não precisa abrir. Provérbios 20:18, diz o seguinte, olha: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Eu quero dizer a você, pai e mãe que está aqui nessa noite, nós estamos numa guerra. O que está em jogo é a alma eterna dos nossos filhos. O que está em jogo hoje em dia é a preservação do seu casamento, é a preservação da sua família. Portanto, deteste a conduta dos que se desviam, detesta a conduta dos que são tortos, dos que são pervertidos. Eu tenho que dizer isso. Homem casado não tem amiga íntima. Amiga íntima é sua mulher. Mulher casada não tem amigo íntimo. Amigo íntimo é seu marido. Por que isso, pastor? Porque na crise o amigo íntimo ou a amiga íntima vai ficar mais interessante, mais atrativo ou atrativa. Davi disse: eu não quero ter relacionamento com quem é torto, com quem é pervertido, não. Não importa se meu amigo tem 4, 5, 6 amantes, se ele acha bonitão, Deus não me criou para isso. Deus não lhe criou para isso. Essa é a grande realidade, né? O que me chamou a atenção aqui, irmãos, quem escuta, e pior, quem coloca em prática o conselho do pervertido, do torto, não se prepara para a vida. Não se prepara para a vida. Quem escuta o pervertido e o torto, abra seus ouvidos, perde a família. Perde a família. Perde casamento. Enfim, quem escuta torto e pervertido, só coleciona 2 coisas na vida dele: fracasso e derrota. Eu sou sincero a você aqui, até hoje eu não tenho conhecimento. Se você tem, tira uma foto dele e mande para mim, ou dela. Eu nunca vi alguém viver no mundo do adultério e contar vantagem. Se você conhece alguém que vive no adultério e conta vantagem e tem paz, mande uma foto desse abençoado para mim, que eu quero visitá-lo e dar um presente a ele, porque ele conseguiu algo que ninguém conseguiu na vida. Veja que interessante isso. Você não pode colecionar mais fracasso nem derrota na sua vida, mas você vai continuar colecionando se você escuta o pervertido ou se você escuta o torto. Davi disse: dentro da minha casa, meus olhos não vou colocar em coisas injustas, e conselheiro para a minha família não é pessoas desviadas. Versículo de número 4, irmãos. Longe de mim
o coração perverso. Não quero conhecer o mal. O que é que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que ele não é um ser caído, que não está rodeado de pecado. Claro que sim, ele falhou, irmãos, muitas vezes. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina uma coisa interessante aqui na parte A do capítulo 4, quando ele diz o seguinte, do verso 4, perdão: longe de mim o coração perverso. O que é que ele está dizendo? Senhor, guarda meu coração, protege meu coração. E isso é importantíssimo. Eu sei que vocês sabem o que eu vou dizer aqui. Na cultura hebraica, né, o coração, ele era o centro da personalidade de alguém. Ou seja, para um hebreu, o coração era que pensava, era que sentia, era que realizava. E dessa fonte jorrava toda a expressão do nosso ser. O que é que eu lhe chamo a atenção aqui nessa noite? Se essa fonte chamada coração for limpa, tudo que vai jorrar dela vai ser limpo. Mas se o nosso coração não estiver preservado, e pelo contrário, se ele estiver poluído, tudo que sai dele é poluído. Meus amados irmãos, o seu coração expressa muito do seu ser. Por essa razão Davi diz: Senhor, longe de mim o coração perverso. Ou seja, preserva meu coração, Deus. Eu vou lhe dar aqui 3 aplicações que eu gostaria que você levasse para a sua vida, ou pelo menos saísse daqui pensando sobre isso. Seus olhos vão buscar, sabe o quê? O que seu coração deseja. Os seus olhos, eles vão se encantar por aquilo que seu coração deseja. Outra coisa, sua boca vai falar do que tem no reservatório do seu coração. Quando alguém é murmurador, quando alguém solta palavrão, quando alguém vive de forma indecente, com piadas obscenas, é o reservatório do coração dessa pessoa, meu irmão. Ele está refletindo para mim e para você quem ele é. Se passa uma mulher atraente, se passa um homem atraente e fica olhando, desejando, é seu coração. Seus olhos buscam isso, né? A sua boca fala sobre isso, não tem como esconder. Por isso Davi diz: Senhor, preserva meu coração. Por que também? Porque o coração é o mapa dos seus pés. Em que sentido, pastor? Você só vai trilhar o caminho que o GPS do seu coração designar. Então, certamente suas amizades é seu coração que deseja. Com certeza, os lugares que você frequenta é seu coração que deseja. Você vai frequentá-lo ou não, porque seus olhos lhe levarão para lá, seus pés o levarão para lá, e sua boca vai para lá com prazer. Essa é a grande realidade. E Davi diz: Senhor, preserva meu coração. Eu não quero conhecer o mal, eu não quero me envolver com essas coisas. Ô meu amado, eu acho que de todos os pregadores contemporâneos, o que eu mais me encanto, não pela forma como ele pregava, não é isso que eu quero dizer, embora ele fosse um excelente expositor e um bom professor, era o pastor Russell Shedd, de saudosa memória. E um dia, ouvindo sobre a filha dele, sabe o que a filha dele disse? Certa vez, ele já quase morrendo, com 94 anos, vítima de um câncer de próstata. A filha dele disse o seguinte: eu só acredito que meu pai tem pecado, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Não é lindo você ouvir isso? Né? Esse verso 4 vale para ele: Senhor, preserva meu coração, né? Eu não quero conhecer o mal, eu não preciso provar disso. E agora eu vou terminar. O último ponto nessa noite, que vai do verso 5 até o verso 8, e a gente termina.
Amanhã vocês vão ter uma palavra bem romântica. O pastor James prometeu, viu? Ele disse que vai ser tão romântico que eu e Ritinha vamos nos casar de novo. Ele disse que está preparando, comprou 8 livros para a palestra de ontem, de amanhã. Então vai ser romantismo puro. Verso 5 ao verso 8. Vamos começar com o verso 5. Antes, deixa eu relembrar você. Integridade cristã começa com relacionamento com Cristo. Integridade cristã começa com relacionamento dentro de casa. E por fim, integridade cristã revela-se nos seus companheiros. Quem são seus companheiros? Me parece, irmãos, que aqui do verso 5 ao verso 8, é como se novamente Davi tivesse tomado uma resolução firme. Em algum momento da vida dele, ele reuniu a família e disse o seguinte: eu já olhei para cima e sei que tenho que ter relacionamento correto com Deus. Eu já olhei para dentro da minha casa e sei o que eu devo fazer dentro da minha casa. Agora eu tenho que olhar ao redor. O que é que ele está dizendo? Eu vou me cercar de quem? Quem são as pessoas que vão influenciar ou não a minha vida? É isso que ele vai responder. Com quem nós devemos e não devemos nos associar? Isso é uma tarefa dura para a gente, irmãos. E eu lhe perguntaria uma coisa aqui nessa noite: por que essa avaliação é importante? Sabe por quê? As nossas amizades têm a capacidade de nos aperfeiçoar. Mas as nossas amizades também têm a capacidade de nos destruir. As más conversações corrompem os bons costumes. Não é verdade? Um alerta para você aqui nessa noite. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não só é conhecido por aquilo que ele foge, mas também por aquilo que ele coloca como alvo. Eu vou repetir: um homem ou uma mulher de Deus, ele é conhecido não somente por aquilo que ele foge, mas também por aquilo que ele coloca como alvo. Há uma frase que eu não sei de quem é, mas o autor diz o seguinte: quer fazer juízo de valor sobre alguém? Olhe quem são seus amigos. Você conhece essa pessoa. Deixa eu lhe dizer algo aqui digno de nota nessa noite, de tudo que eu falei. Perfeição é impossível aqui na terra, mas é nosso alvo. Não pense que Deus não requer tudo isso que eu falei de você e tudo isso que eu vou terminar de falar aqui nessa noite. Que pessoas ou que comportamento nós devemos evitar? Vamos para elas? Versículo 5, a parte A. Aos que as escondidas calunia o próximo. O que é que Davi diz? A esse destruirei. Ô meu irmão, deixa eu lhe dar um conselho aqui divino nessa noite. Num casamento não pode haver calúnia. E você jamais pode permitir que um caluniador seja uma muleta para você. Por quê? Porque o caluniador, ele é um assassino de reputação. O caluniador, ele é um espalhador de contenda entre irmãos, entre familiares. Um caluniador joga lama nos rivais. Ele espalha boataria para macular a honra de pessoas. E se você ler Provérbios 6, do 16 ao 19, a Bíblia diz que Deus abomina quem é assim. Então um conselho importante para você aqui nessa noite: se você admitir dentro da sua casa, dentro do teu relacionamento, no hall de teus amigos, fofoqueiro, rapidamente qualquer organização se destrói. Seja família,
seja casamento, seja igreja. A calúnia, a difamação, ela não pode fazer parte da nossa família, principalmente entre cônjuges, entre filhos, pais e mães que estão aqui. Não se cria muros entre filhos e pais, se cria ponte, né? E nós não podemos admitir na nossa casa caluniador, fofoca, seja dos nossos filhos, seja da nossa esposa, do nosso esposo. Isso não é permitido, não deveria ser permitido dentro do nosso lar. Por quê? Porque isso naufraga relacionamentos. Davi diz, olha que interessante: aos que às escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. Continua. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Meu amado irmão, tire a soberba do seu relacionamento. Eu não estou mandando você ser uma pessoa, digamos assim, acomodada. Mas eu gostaria de dizer algo a você aqui nessa noite. Se satisfaça com o que Deus tem lhe dado, com o teu salário, com a casa que você mora, com o carro que você tem ou deixou de ter ou nunca vai ter. Seja satisfeito com isso, seja feliz com o seu lar, seja feliz com os seus filhos, seja feliz com o seu cônjuge. É o que Deus te concedeu. Consiga ser feliz assim. Olha, você nunca vai ser feliz olhando para o lar do outro, olhando para os filhos dos outros. Eu sempre ouvia dos meus amigos, né? Mas rapaz, meu filho é cobra, minha filha é cobra, só passa tirando 10. Eu não ficava atrás. Eu dizia, os meus também, só passa se arrastando, mas passa. Não é verdade? Ei, foi os filhos que Deus nos deu, né? Seja feliz com eles, seja feliz com o seu cônjuge, né? Seja feliz com ele, foi ele que Deus lhe deu. Então a soberba, ela não deve fazer parte do nosso relacionamento. Tem um salmo que eu amo, é um salmo bem pequenininho, o Salmo 131. Quando Davi é acusado por Saul de querer usurpar o trono dele. Aí Davi presta conta da vida dele a Deus e diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu olhar, nem altivo o meu coração, nem arrogante o meu olhar, né? Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O verso 2 diz o seguinte: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. O que Davi está dizendo? O peso da coroa de Saul nunca me encantou. Ele é o rei, eu sou pastor de ovelha. A cama fofa que ele dorme nunca colocou inveja em mim. Eu sou satisfeito a dormir no feno, junto com minhas ovelhas. E quando a minha alma quer se levantar e dizer, tu mereces uma cama melhor, tu mereces uma coroa maior do que a de Saul, sabe o que eu digo? Se aquieta minha alma, e minha alma se aquieta. Assim como uma criança nos braços de uma mãe depois de mamar, assim é a minha vida diante de ti, Senhor, porque tu és o meu maior prazer. Como isso é maravilhoso, meu irmão. Você ser satisfeito com o que você tem, ou não tem. Não é verdade? Isso é maravilhoso demais. A gente fica livre daquela prisão do querer. A gente fica livre. Verso 7, parte A. Olha o que o texto diz: não ficará em minha casa o que usa de fraude. Novamente eu faço uma pergunta aqui a você. Quem tem lhe orientado? Por quê? Se você permitir, meus irmãos, e aqui tem um alerta grandioso para nós, que alguém que tem uma falsa doutrina, que alguém que prega um falso evangelho, que alguém que tem uma visão distorcida do que é família, lhe oriente, lhe exorte, ou seja, tido como modelo para a sua família,
você vai se perder. Você vai se desviar. Davi diz, eu não vou ser orientado por uma pessoa fraudulenta. Aqui na realidade, no original, é por uma pessoa hipócrita. Eu não vou ser orientado por essa pessoa. Porque o que está em jogo é a minha salvação, é a minha alma eterna. E eu não vou permitir isso. Olha para o verso 7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, ou seja, o que usa de hipocrisia. Mas ele ainda continua. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Olha, eu tenho uma coisa comigo. Não existe liderança neutra. Não existe. Na realidade, pais e mães que estão aqui nessa noite, a vida é um teatro. Vamos analisar assim? Onde seus filhos estão nesse teatro? No auditório. Ou nossos filhos nos aplaudirão, ou eles nos rejeitarão. Não existe liderança neutra. Talvez por essa razão Davi escreve, o que ele está dizendo aqui. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Sabe por quê? Só lidera quem influencia. Liderar é influência. E influência depende de confiança. E nenhum relacionamento sobrevive onde não existe confiança. Né? Um casamento, irmãos, não pode dar certo se ele está alicerçado na areia movediça da mentira. Você não confia em nada no que o cônjuge diz. Não pode assinar em nada, assinar embaixo, nada que ele diz, nada que ele proclama. Como você pode ter paz num relacionamento desse? Outra coisa, como um pai pode olhar para um filho e exortar? Se ele é um mentiroso? Ou uma mãe? Se ela vive na... Como pode ser exemplo? Como pode ser liderança positiva? Jamais. Jamais. Que coisa boa, meu irmão. É você poder um dia olhar no olho do seu cônjuge. E seu cônjuge saber que você está sendo verdadeiro. Como é bom você encarar seus filhos. Né? E dizer, meus filhos, eu talvez não deixe herança nenhuma para vocês, mas eu deixo um legado. Você foi filho de um homem honesto, de uma mulher honesta, de alguém que viveu para a família, de alguém que colocou valores eternos no seu coração. Que coisa maravilhosa, você terminar a vida dessa maneira. Davi diz isso, olha, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Isso é muito importante. Interessante, né? Nós não devemos ser conhecidos apenas por aquilo que a gente rejeita. Mas nós também temos que ser conhecidos por aquilo que a gente agrega à nossa vida. E no verso 6, ele vai nos exortar exatamente a agregar essas coisas. E ele manda que a gente agregue 2 tipos de comportamento, ou 2 tipos de pessoas na nossa vida. Verso 6, olha o que ele diz. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que morem comigo. Veja bem. Fidelidade é a base para todo e qualquer relacionamento saudável. Seja marido e mulher, seja pai e filho e vice-versa. Fidelidade. Da mesma maneira como não existe igreja saudável sem fidelidade à palavra, não existe casamento saudável, não existe família saudável onde a infidelidade governa. Davi está dizendo uma coisa, irmãos, digna de nota aqui. Que você deve procurar alguém fiel. Mas você também tem que ser alguém fiel. Em Provérbios 31:10, a palavra de Deus diz o seguinte: como é raro uma mulher virtuosa, né?
É tanto que pergunta assim, mulher virtuosa, quem a achará? Por quê? Você vai ter que procurar duro. O seu valor excede o de finas joias, e muito. O que Salomão está dizendo? Que mulher virtuosa não está ali na esquina, não. É difícil de encontrar. E se você achou, valorize-a. Mulher cheia de virtude, não quer dizer que ela seja perfeita. E eu vou dar um conselho a você, homem que está aqui. Eu sou casado há 36 anos. Não subestime minha inteligência. Eu já tentei entender a minha demais. Resolvi amar, porque não consegui entender até hoje. Você também não vai conseguir, não. Então ame-a. Né? Tem quem entenda na face da terra, só Deus que é o Criador. Mas a minha esposa é uma mulher virtuosa, ela é. Né? Isso aí é verdade. Né? Quem a achará? Eu achei. Né? O valor dela excede o de finas joias. Vale coisa demais uma mulher virtuosa, né? Mas também, Provérbios 26. Provérbios 20, verso 6. Assim como uma mulher virtuosa é difícil, é raro um homem fiel. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Então, se você achou, né? Segura esse varão, porque é coisa rara, né? Quem o achará? É isso que Salomão está dizendo. E ele diz também o que anda reto, né? Não basta apenas a gente ser fiel, a gente também tem que ser reto. Não basta apenas fazer o que é certo, mas você não pode permitir que se faça o errado em sua casa. Eu termino com o verso 8 e a gente conclui. Olha o que ele diz no verso 8. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Meu querido irmão, Davi era apenas um homem, como eu e como você. E nós sabemos que o reino de Davi era simplesmente uma pálida imagem do reino de Cristo, que um dia virá, como diz Apocalipse 21, 27. A terra, meus irmãos, um dia ela será purificada totalmente na Nova Jerusalém. Totalmente. Mas deixa eu dizer algo aqui para você. Olha o que diz Apocalipse 21, 27. Nela, na Nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro. Esse é o verdadeiro reino. Essa é a verdadeira família ideal, que só o Rei Jesus pode cumprir. Nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A terra um dia será purificada totalmente na Nova Jerusalém. Mas deixe-me lhe dar 2 conselhos aqui para nós encerrarmos. Nós não podemos, nem devemos sair do mundo. Porém, nós não precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa. Eu vou um pouquinho além. Integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivido em nós, por meio de nós, a começar na nossa família. Vou pedir para você, por gentileza, e a gente encerra aqui, abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos ler apenas o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Olha o que ele diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. E não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos chama não a cultuar o corpo, mas a cultuar a Deus através do nosso corpo. Interessante que
eu escuto muito falar em culto racional. Eu faço uma pergunta a você, para você, o que é um culto racional? Eu já vi pessoas dizendo que é um culto onde a palavra é pregada, onde a palavra é cantada, onde a palavra é orada. É verdade. Mas um culto racional, ele não é demilitado por um espaço como esse, de maneira alguma. Mas ele é um sacrifício vivo, manifestado no nosso corpo. E eu lhe faço outra pergunta teológica aqui nessa noite. Como pode o nosso corpo ser um sacrifício vivo? Você sabia que um sacrifício era uma oferta que era queimada, um animal que era queimado, né? E como é que pode Paulo colocar assim, que nosso corpo seja um sacrifício vivo? Eu vou dizer para você nessa noite. Não permita que seu olho olhe o que não deve. Isso é um culto racional. Segundo, não permita que sua língua diga aquilo que lhe envergonhe, aquilo que vai envergonhar seu irmão, aquilo que vai entristecer a Cristo. Não permita que a sua mão faça nada ilegal. Quando nós começarmos a fazer isso, aí nós estamos prestando um verdadeiro culto racional. Sabe por quê? Como diz o verso 2, o mundo tem sua forma em desacordo com Deus, mas eu e você não. Nós somos sempre exortados a renovar a nossa mente pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não é impossível você ser um marido bíblico, uma esposa bíblica, um filho bíblico, um pai e uma mãe bíblica. É perfeitamente possível. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.